O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, hoje é um dia especialíssimo, né, para a igreja e para todos nós, porque hoje a igreja celebra a solenidade de José, o esposo da Virgem Maria, né? Esse ano que o Papa instituiu como o ano josefino, né? A igreja está comemorando o ano de São José. E no dia de hoje, também, no dia 19 de março de 2021, o Papa vai instituir hoje, já deve ter instituído por causa do fuso horário, também o ano da família, né? Então começa hoje, dia 19 de março, e termina 19 de março do ano que vem. O ano de São José começou dia 8 de dezembro e vai terminar no dia 8 de dezembro. É um ano, né? Este ano de São José é proclamado em virtude da comemoração dos 150 anos da proclamação, né, do decreto, se eu não me engano, do Papa Pio IX ou Pio XII, preciso, né? Não, Pio IX, de São José como padroeiro da Igreja Universal, padroeiro de toda a Igreja, né? E São José também é conhecido como o terror dos demônios. São José também é conhecido como padroeiro da boa morte. E além disso, São José é conhecido como o justo, pelas Sagradas Escrituras, como nós ouvimos hoje no Evangelho. Então, José é realmente a figura ideal para que nós possamos nos espelhar. Um homem que deu certo na vida, né? Um homem que fez em tudo a vontade de Deus, como a Santíssima Virgem Maria. Na ordem da graça, ele só está abaixo de Nossa Senhora, na ordem da graça, né? Então, na hierarquia celeste, nós temos lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é uma pessoa só, a Santíssima Virgem Maria e São José. Um homem que demonstrou virtudes muito poderosas para que nós possamos fazer em tudo a vontade de Deus. José é a pessoa que nós devemos olhar sempre e diariamente para as suas ações, a fim de que nós possamos realmente, né, cumprir em tudo a vontade de Deus, né? São José, que se fala muito pouco, como também a Santíssima Virgem Maria, né? É uma figura exemplar de um homem que acreditou na voz de Deus por meio do anjo, de um homem que não hesitou em fazer a vontade de Deus, de um homem que
estava totalmente abandonado à vontade de Deus. E é isso que falta hoje, né? De pessoas abandonadas à vontade de Deus, de pessoas que não fica questionando, não fica pensando assim, imaginando. Não, José, ao ouvir o anjo dizer para ele: José, não temas receber Maria como esposa, imediatamente ele acreditou, imediatamente ele se pôs de prontidão, imediatamente ele assumiu a paternidade de Jesus, a fim de que Nossa Senhora não sofresse as consequências, né? A fim de que Nossa Senhora não sofresse as consequências. E daquele dia em diante, José se colocou como o guardião da Sagrada Família, né? Guardião do Redentor. E nós precisamos olhar com mais frequência para São José. Em tempos tão difíceis, não teria outra pessoa melhor para olhar, né, do que São José, uma figura que junto com Nossa Senhora passou grandes dificuldades na vida, grandes dificuldades, né? Desde da concepção de Jesus pelo poder do Espírito Santo, e uma das primeiras dificuldades que José teve foi enfrentar realmente todos aqueles sentimentos que apareceram dentro do seu coração quando ele soube, né, da gravidez de Nossa Senhora, né? Ele não tinha unido a Nossa Senhora de forma carnal, né? E de repente ele chega e encontra ela grávida, então começa aquele tanto de sentimento, né? Sentimento com certeza de humilhação, sentimento de traição, sentimento de vários sentimentos que com certeza apareceram no coração de José, a ponto dele querer realmente abandonar a Virgem Maria às escondidas para que ela não fosse apedrejada. Então, olha para você ver que homem é este que pensa na vida da pessoa, mesmo que aquela pessoa esteja na possibilidade de ter traído ela, né? Hoje nós vimos uma ação totalmente contrária. Se alguém trai alguém, a pessoa filma e põe nas redes sociais, mostrando a cara da pessoa, xingando a pessoa, humilhando a pessoa, expondo a pessoa. Quantas vezes a gente abre as redes sociais, né, durante o ano, e a gente vê lá situações aonde alguém trai alguém e o traído vai lá e expõe, né, a traição para humilhar a pessoa. Não, São José não, né? Com o sentimento de ser traído, com aquele sentimento de complexo, né? Porque a pessoa que é traída tem um complexo de inferioridade, gera um complexo de inferioridade, com todos aqueles sentimentos, José, com a capacidade divina que ele tinha, ele ainda pensou na vida daquela mulher que era a Santíssima Virgem Maria. Vou abandonar ela escondido para que não aconteça nada com ela. Ele poderia muito bem, segundo a lei, e ele estaria certíssimo se fizesse, né, entregar Nossa Senhora para a justiça, e ela seria apedrejada. Ela seria morta, porque ela tinha traído ele e ele já estava prometida para ela em casamento. Assim era a lei, né? Então nós estamos vendo, né, esse obstáculo que José enfrentou, foi ter que superar, né? Superar todos aqueles sentimentos que vieram no momento que ele ficou sabendo que a Virgem Maria estava grávida, né? E um dos sentimentos mais fortes, né, que ele teve foi o medo de assumir, né, aquela condição que estava surgindo ali na vida dele. Foi quando o anjo apareceu. Nós temos 4 sonhos. José tem 4 sonhos. São 4 sonhos relatados pelo Evangelho que José teve, né? 4 aparições de anjo em sonho para José. Na primeira, São José é motivado para o anjo não ter medo.
Não tenha medo, José, pode receber, porque realmente isso é um milagre, né? No segundo sonho, o anjo aparece para José e diz: José, pega o seu filho, pega o menino, pega a Virgem Maria e fuja para o Egito, né? Por causa de Herodes. No terceiro sonho, é quando Herodes morre e o anjo vai lá no sonho e diz: olha, levanta, né? No primeiro sonho, José é motivado a não ter medo. No segundo sonho, levanta, pega o menino e a mãe desse menino e foge para o Egito. No terceiro sonho, levanta de novo, pega esse menino, a mãe desse menino e volta para sua casa. E no quarto sonho, quando ele estava voltando na estrada, que ele parou provavelmente para descansar, o anjo aparece para ele e fala assim: não volta para este lugar ainda, porque quem está governando é o filho de Herodes, vai para outro lugar. Então, o que significa isso? Presta atenção. Na caminhada cristã nossa, nós precisamos de 3 elementos para cumprir em tudo a vontade de Deus. Primeiro, Jesus. É tão interessante a gente perceber que todas as vezes, né? Desculpa, a segunda e a terceira vez que o anjo fala levanta e pega o menino primeiro e pega a sua mãe e vai. Então, na caminhada nós precisamos pegar Jesus, pegar Nossa Senhora e caminhar com os dois juntos. Mas a presença do anjo nosso, o anjo da guarda, é fundamental para nos orientar o que nós devemos fazer. Olha a função do anjo, que anjo significa mensageiro. O anjo que está orientando São José o que fazer, porque sozinho ele não é capaz. Agora o anjo tem essa função de orientar a José a fazer em tudo a vontade de Deus. E o mais bonito é a disponibilidade que José tem em obedecer, meus irmãos. É a disponibilidade em ouvir a voz desse anjo e seguir em tudo que ele diz. Então nós precisamos entrar na escola de José. Essa escola que traz a nós, né, Jesus, Maria e esse anjo da guarda que guia os seus passos a fazerem tudo à vontade de Deus. Então, nós somos verdadeiramente convidados por José, por São José, o glorioso patriarca São José, o esposo da Virgem Maria, o justo, o padroeiro universal da Igreja Católica, o terror dos demônios. Nós somos convidados hoje, neste dia, a fazerem tudo a vontade de Deus. Mas para fazerem tudo a vontade de Deus, nós temos que ter Jesus perto de nós, Nossa Senhora perto de nós, e sempre nos relacionar com este anjo da guarda que foi nos dado para nos orientar e nos guiar em fazerem tudo a vontade de Deus, né? Estes 4 sonhos de José revelam a nós, né, os elementos fundamentais para que nós possamos cumprir em tudo a vontade de Deus, né? E não existe nada melhor do que quando nós realmente estamos cumprindo em tudo a vontade de Deus. O nosso coração repousa, mesmo com tantas adversidades como este homem passou, mesmo com tantas dificuldades, agonias. Imagino eu a agonia que não achar um lugar para a esposa ganhar uma criança. Imagino eu a agonia que foi ter que andar pelo deserto, fugindo da morte, né, que perseguia o menino Jesus. Imagino a agonia que foi ter chegado num lugar, né, onde provavelmente não conhecia quase ninguém, ou talvez ninguém, quando foi no Egito, né? Imagina a agonia deste homem ter que realmente, né, deixar Nossa Senhora e Jesus e partir para a glória do Pai. Imagina, né, todos esses sentimentos, porque ele foi o primeiro a morrer. Por isso, quando São José morreu, né, diz a tradição que ele estava
amparado por Jesus e por Maria. Gente, que morte espetacular! Gente, que morte é essa? Não é à toa que ele é considerado o padroeiro da boa morte, porque não existe uma morte ruim na presença de Jesus e de Maria. Né? Imagina você morrendo e do seu lado Jesus te consolando e a Virgem Maria te amparando, né? E te consolando e te amparando e te trazendo a segurança da eternidade. Nossa, que coisa maravilhosa. Né? Nesse dia de José, nós precisamos verdadeiramente contemplar as virtudes deste homem e em tudo imitá-lo. Como eu dizia ontem, né? No último dia da novena de São José, como eu dizia ontem, um homem de Deus, ele precisa ter um desejo de imitar São José. Uma mulher de Deus, cuja vocação é casamento, ele precisa sonhar com um homem como José. Não é fácil, mas é possível, porque a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus diz que é graça de Deus. Né? Você ter virtudes e aprimorar essas virtudes é graça de Deus. A graça de Deus estava sobre José. A graça de Deus estava dentro do coração de José. E por isso ele foi capaz de obedecer em tudo à voz daquele anjo. E nós devemos realmente imitá-lo. Que nós possamos, a partir de hoje, meus irmãos, nesta festa de São José, né, ter consciência destes elementos que nós precisamos para poder prosseguir nessa caminhada decididamente, a fim de que nós possamos cumprir em tudo a vontade de Deus. A definição de São José, talvez a melhor definição que resuma todas as virtudes e tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Um homem que cumpriu em tudo a vontade de Deus. E um homem e uma mulher que cumprem em tudo a vontade de Deus não tem outro lugar senão a eternidade. Um homem e uma mulher que cumprem em tudo a vontade de Deus não tem outro lugar que não seja a glória eterna. Um homem e uma mulher que cumprem tudo a vontade de Deus não tem outro lugar senão o paraíso celeste, a glória eterna, né? A capacidade de ver Deus face a face, né? Imagino eu que alegria não foi a chegada de São José na eternidade. Um homem que cumpriu em tudo a vontade de Deus. Busquemos, como José, obedecer a voz desse mensageiro que vem da parte de Deus, nos indicando o que nós devemos fazer na nossa vida, para que a gente não fique perdido, para que a gente não fique desolado, para que no meio das tristezas, para que no meio das angústias, para que no meio dos medos que nós atravessamos, para que no meio das incertezas que nós vivemos, nós possamos ser amparados por este mesmo anjo, que nós possamos ser guiados por este mesmo anjo, que guiou São José a fazer a vontade de Deus, que instruiu a São José a fazer todas as coisas, e nos dê, ó meu Deus, nos dê a disposição sempre de obedecer, nos dê a disposição sempre de obedecer cegamente em tudo a vontade de Deus, por meio deste anjo que anuncia as ações que José precisa fazer. Ó meu Senhor, dai-nos a graça de carregar estas virtudes de São José no nosso coração, dai-nos a graça de alimentar destas virtudes, dai-nos a graça de fazer em tudo a vontade de Deus, né? Não tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida, que o desejo de Deus para nós, nesta manhã, neste dia de São José, é fazer em tudo a vontade de Deus. Que Deus possa alimentar o nosso coração com as virtudes de São José, a fim de que nós possamos fazer em tudo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre